É com enorme prazer e satisfação que reunimos aqui hoje para falarmos um pouco sobre a importância da leitura em nossas vidas. Mesmo que a tecnologia tenha tomado todo lugar, né, nosso tempo, é preciso refletir e resgatar o espaço leitor, pois as sensações, prazeres, aprendizados, saberes, que só são possíveis a partir da leitura. Então, seja escrito, pintado, desenhado, neste primeiro momento, gostaríamos de ouvir a experiente professora Penha Maria Simonato, tá? Que vai falar sobre a leitura, que representa a leitura na vida dela, em sua trajetória de vida. Ela é formada em História, Geografia, foi professora por 43 anos, sendo que nesses 24 anos foram dedicados ao Colégio Madalena Pisa. E é mãe de 2 filhas, avó de 3 netos, e hoje está aposentada, mas continua atuando de forma voluntária em várias atividades voltadas à educação e cultura. Com muita honra, recebemos a professora Penha aqui hoje. Oi, eu tenho medo de microfone, esse negócio costuma ser complicado. Bom dia, como a Micaela falou, eu trabalhei durante 43 anos e parte da minha vida estudantil aconteceu aqui no João Blay. Eu vim para cá em 68 e fiquei até 74. Entrei no primeiro ano do ginásio, que era assim que dizia, porque era o curso primário, o ginasial e o magistério. E eu fiz o magistério aqui no João Blay. E depois que eu fiz o magistério, então, que eu fui para a faculdade. Eu estava falando com o Igor, quando eu cheguei aqui, que ele me chamou para ir ver a biblioteca. Aí eu falei para ele o seguinte, que a biblioteca do João Blay foi o grande encantamento da minha vida quando eu cheguei aqui. Porque eu estudava em Aracuí e eu vinha a pé para o João Blay estudar. Então você imagina o que era a vida de uma menina de Aracuí que tinha que vir a pé. Eu só não vinha descalço porque a minha mãe conseguiu comprar um sapato de plástico chamado Tô na Merda. O Tô na Merda era um sapato plástico horroroso. O Marcelo riu, porque eu acho que ele deve lembrar. Esse sapato, gente, era o seguinte: no começo do ano, a mamãe comprava grande para poder durar o ano todo, né? Aí, no começo do ano, eu vinha andando mal porque o sapato ia saindo do pé. Quando chegava a metade do ano, beleza, ele estava do tamanho ideal. Só que aí ia ficando pequeno, ele rachava no calcanhar. A gente ia andando, aquele sapato ia mordendo o calcanhar da gente. É isso, Aninha? Gente, era uma coisa desesperadora. Mas foi assim que eu vim para o João Blay durante muitos anos para estudar aqui. E pode ter certeza, os meus grandes professores eram daqui. E a biblioteca foi para mim, gente, um encantamento, porque eu estudava em Aracuí, acho que nem tinha biblioteca, devia ter uns livrinhos lá. Então, quando eu cheguei, a bibliotecária chamava Adelaide. Eu passava o recreio na biblioteca para pegar livro emprestado. A primeira coleção que eu li aqui foi a do José de Alencar. E eu fiquei tão encantada com ele que eu peguei do primeiro ao último, li todos os livros do José de Alencar. Depois eu peguei a coleção do Machado de Assis, achei meio difícil de entender, mas ainda assim, eu li todinha. Depois eu li a do Jorge Amado. E a partir daí, gente, eu não parei mais. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo e contar para vocês como eu me tornei uma leitora. Então, a minha avó veio da Itália com 4 anos de idade e foram para Minas Gerais. A minha bisavó sabia ler. Na casa tinha um livro, que era o Missal, era o livro de missa. A minha bisavó ensinou a minha avó a ler nesse livro, só que ensinou italiano. E a minha avó foi aprendendo português sozinha e foi aprendendo a ler em português sozinha. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha uma admiração muito grande pela minha avó. Ela era costureira de terno, mas ela ficava com um livrinho do lado da máquina de costura ali. Então acontecia o seguinte, ela costurava um pouquinho, lia um pouquinho, costurava e lia, e eu achava aquilo muito bonito. E quando eu tinha 9 anos, eu já tinha entendimento das coisas, e um dia eu falei com ela: vovó, eu quero ser uma professora quando eu crescer. Ela falou: então, minha filha, você precisa ler. Porque um professor, ele tem que ter muito conhecimento, não só para ele, mas para passar para os alunos.
Então você precisa começar a ler, mas ler muito mesmo. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Passados uns dias, a vovó falou assim: eu vou te emprestar um livro que eu tenho aqui, se você gostar, você me entrega. Eu tenho uma coleção de 20 volumes. Se você gostar ou do primeiro, você me devolve que eu te empresto o segundo. E sabe que coleção que era? Eram as 1001 Noites. Eram 20 volumes, era uma encadernação que hoje em dia nem existe mais. A capa era de pano, era encapada por fora com um pano verde e tinha umas letras douradas. Só que como era um livro muito antigo, a letrinha estava toda descascando já. Aí eu li o primeiro, adorei, aí entreguei o primeiro, ela me devolveu, ela me deu o segundo e eu li os 20 volumes das 1001 Noites. E foi assim, gente, que a leitura passou a fazer parte da minha vida. Eu sou professora de História e Geografia e a vida inteira eu incentivei aluno a ler, porque a leitura, ela é tudo na vida da gente. E os espanhóis, eles falam uma coisa que eu acho muito legal e eu repito isso muitas vezes: escolha o que quiser e pague pelo que escolher. O que eles querem dizer com isso? Você pode fazer a opção que você quiser. Eu não quero ler, eu não gosto de ler, ler é chato. É sua escolha, você tem o direito de não gostar, você tem o direito de não querer, só que você vai pagar o preço disso aí. Eu e Soninha conhecemos um menino aqui de Castelo chamado Rodrigo Mion, que foi um grande leitor, foi um dos alunos que acho que mais leram na nossa vida, né, Sônia? Esse menino, gente, ele começou a ler quando ele estava na 5ª série. Eu incentivei muito o Rodrigo, eu emprestava livro para ele, Soninha mandava ler, tá? Esse menino foi fazer o Enem. Ele fez uma das maiores pontuações de redação do Brasil. Tanto é que a nota de redação dele jogou a média tão para cima no SISU que ele ganhou uma bolsa integral para fazer medicina. Ele já é médico hoje, está lá em Minas Gerais estudando, complementando os estudos. E foi um aluno assim que ele nadou de braçadas nessa universidade, nesse mundo todo aí. E sabe o que fez a diferença na vida dele? A leitura. A leitura, ela faz a diferença. Por quê? Porque ela te prepara para interpretar, para escrever, para compreender, para ter opinião própria, para ter espírito crítico. É lendo o que o outro pensa, é vendo o pensamento do outro que você começa a ter seus próprios. Então eu era uma menina que vinha para o João Blade, Dona Merda, mas que descobriu esse mundo aí. Aquela biblioteca, ela abriu a cabeça, ela abriu minha cabeça. Então tudo que eu conquistei na minha vida foi através disso, foi através do conhecimento, foi através da leitura. E o que mais pode ser mais fabuloso para dar o conhecimento do que o livro? Então vocês hoje estão vivendo numa escola, estão vivendo num tempo que vocês têm uma biblioteca fabulosa. Eu fui ali ver agora, coisa mais linda, livros fantásticos que estão ali. Gente, aproveita isso, usa isso da melhor forma que você puder. Aproveita esse tempo. Eu sei que vocês são jovens no tempo da tecnologia, e eu sou uma velha da tecnologia que odeia tecnologia. Eu passo cada aperto na minha vida. Ontem eu tive que fazer um certificado digital. Primeiro que eu nem sabia o que era. Aí eu falei com a moça: eu estou com medo desse negócio, isso morde. Ela: não, você tem que ficar na frente do computador, que a moça vai te orientar o que você tem que fazer. Gente, eu sentei na frente do computador, aqui em Aracuí, a moça estava lá em Minas Gerais, não sei nem que cidade, Minas Gerais. Aí ela tirou foto minha, ela me fez umas perguntas lá, e no final tinha um certificado digital pronto, que eu nem sei para que precisa, mas é porque precisa para alguma coisa. Aí eu te falo, que mundo é esse aí? Antes, para você ir a Minas Gerais, você tinha que pegar um cavalo aqui no Espírito Santo, andar mais ou menos 20 dias, ir parando e dormir nos lugares para chegar lá. Agora a moça abre o computador lá, você é aqui, você está lá em Minas, a mulher está aqui, você está... Gente, é muito para minha cabeça não alcança. Mas você quer saber? Eu tomei a decisão que eu não quero também viver nesse mundo, eu quero viver no meu mundo. Às vezes eu passo aperto porque eu me nego a aprender certas coisas. Só que vocês não. Vocês precisam aprender esse mundo tecnológico. Você sabe por quê, gente? Vocês estão aqui estudando para exercer uma profissão que ainda não foi inventada.
Vocês vão ter profissões que ainda não existem e que vai surgindo ao longo do tempo. E vocês são jovens em que o conhecimento é mais do que essencial. De vez em quando eu fico vendo aquelas empresas de São Paulo que arranjam empregos, que chama Cine. É um centro onde você vai lá e vê o serviço que tem, vê a disponibilidade, o que você pode. As pessoas mandam o currículo, aí está assim, precisa disso, disso, disso. Aquelas posições em que o conhecimento é menos exigido são preenchidas, mas sobram vagas de executivos, sobram vagas de engenheiros, de médicos, não sei de quê. Por quê? Porque pouca gente tem a capacitação para aquilo. Então, meus jovens, vocês precisam entender que o conhecimento, ele é hoje mais imprescindível do que nunca. Outro dia eu vi uma reportagem, acho que foi uns 3, 4 dias, que eles estão inventando lá na Coreia do Sul um drone que carrega uma pessoa. Então esse drone vai levar as pessoas para o trabalho. Aí eu falei, gente, isso é ficção científica? Não, eles estão inventando um drone. Então o cara senta no drone e eu não sei como é que ele dirige o drone lá, daqui a pouco ele está lá no trabalho, voando lá. Eles estão inventando carros voadores, inclusive o Brasil está adiantado na pesquisa aí, vai ser um carro que vai andar acima do chão. Eles estão inventando carro que dirige sozinho, até deu um acidente lá nos Estados Unidos, aí deu problema, eles estão até pararam um pouquinho lá para ver o que deu errado, porque o carro bateu lá, não sei o que lá, acho que atropelou uma pessoa, não me lembro agora. Então, gente, é esse mundo que espera vocês aí. E quando eu falo que vocês exercerão profissões que ainda não foram criadas, a gente toma até um susto, meu Deus, o que é isso? Mas é verdade. Olha bem nessa pandemia. A gente achava que a aula era o professor na sala de aula e o aluno. Na pandemia nós descobrimos que você na frente de um celular ou de um computador tem aula também. E é esse mundo aí que eu tenho dificuldade de gerir, porque eu não fui preparada para ele. Eu fui preparada para... você vê que eu trouxe o papelinho. Quando eu cheguei, ele falou, pensa, você vai usar o data show? Eu falei, não. Sabe o que aconteceu? Eu fui dar uma palestra lá numa escola em Itapemirim. Aí o meu genro preparou para mim aqueles negócios tudo bonitinho, de letrinha que subia, descia, dançava, assim, tudo bonito. Cheguei lá, não tinha energia. Aí eu falei, o que adianta a tecnologia? Não tem energia, coisa mais banal. Aí, ainda bem que eu tinha meu papelzinho e eu falei o que eu tinha que falar, olhando o papelzinho, seguindo pelo papelzinho, porque se fosse esperar a tecnologia, eu tinha me ferrado. Então, gente, eu ainda sou de um outro tempo, eu sei que eu preciso aprender coisas, mas tem negócio que é demais para minha cabeça. E tem uma coisa que eu gostaria muito de falar com vocês, que é a questão da maturidade. Vocês estão aí com 15, 16, 17, né? Essa faixa etária aí. E vocês estão sendo colocados diante de escolhas. Escolhas que vão impactar a vida de vocês. Imagine que você agora vai escolher o que você vai optar lá no Enem. Quem está no 3º ano, quem está no 2º já pode fazer como treineiro. Quem está no 1º já deve estar olhando para esse mundo aí. Aí você pensa, bom, eu vou estudar essa matéria porque eu vou fazer isso, tá. Gente, você nesse momento talvez não esteja preparado ainda. Não tenha maturidade suficiente para escolher uma coisa para a vida. Mas escolha. E você escolha e arque com o resultado dela. Você escolheu não estudar? Não fazer uma faculdade? Você escolheu trabalhar? Ótimo! Você escolheu fazer um curso técnico? Você escolheu fazer... É tudo isso. Qualquer coisa que você escolher é ótimo, a escolha é sua. Só que isso vai ter um preço. Tem uma coisa que eu já vi muitas vezes acontecer na minha vida. O aluno vai lá, faz o vestibular, escolhe um curso, não gosta. Aí no 2º ano ele para, aí ele escolhe outro, começa, não era isso que eu queria. Vai lá para... Gente, se você escolheu, faça esse curso.
Não gostou? Você é jovem, vai fazer outro, escolha outra coisa. Vai para a sua segunda opção com coragem e faça o segundo curso. Agora essa história, não gostei disso, larga, vai para o outro. Eu conheço, tem umas 2 semanas teve um encontro de alunos do Madalena, de 86, imagina, hein? Quando nós chegamos lá, numa das conversas com um dos garotos, ele falou, eu tentei 4 cursos diferentes na faculdade, eu não consegui terminar nenhum. Poxa, mas também tem gente que é difícil, hein? Falei, cara, você não conseguiu gostar de nada. Eu comecei um curso não sei de quê, não era aquilo que eu queria, eu comecei não sei de quê. Mas também assim, escolhe história, depois vai para matemática, depois para psicologia, tudo troço totalmente alheio, não tem nada a ver. E aí não gostou de nada e na 4ª faculdade, ele já tinha quase 40 anos, ainda está falando que não gostou. Agora ele está com 50, ele desistiu de tentar porque não gosta de nada. Então tem gente também que é complicado. Então se você faz um curso, de repente você descobre, não era isso que eu queria, termina aquilo ali e vai fazer depois o que você quiser. Vai ganhar seu dinheiro, vai se manter. Porque a profissão estudante é boa, mas é cansativo, você tem que ficar pedindo dinheiro a pai, depender de mãe. Então, gente, faça essa escolha e arque com ela. Vocês são jovens num tempo em que você pode fazer uma prova do Enem e se você for muito bem classificado, você pode até ganhar uma bolsa integral numa faculdade particular. Então olha aí quanta vantagem que você tem. Olha no meu tempo como era, eu tinha que trabalhar de dia e estudar à noite, não era o meu sonho. Meu sonho era fazer belas artes, mas minha mãe não tinha como me manter fora de casa. Eu tive que fazer o que pude fazer. O que eu pude fazer? Trabalhar de dia e estudar à noite. E eu fiz isso da melhor forma que eu consegui. Por quê? Porque era a minha opção, eu não tinha outra. E essa acabou sendo a escolha da minha vida. Então, jovens, vocês têm um mundo de oportunidades. Vocês talvez não percebam, porque vocês já nasceram nesse mundo. Vocês já nasceram no mundo da tecnologia. Vocês já nasceram nesse mundo onde as coisas melhoraram muito. A evolução histórica do Brasil é fantástica. A gente tem problema? Nossa, nem gostaria de citar quantos, mas eu sei que vocês são jovens num tempo muito mais fácil do que no meu. Quem vem de Aracuí a pé estudar no João Gley hoje? Ninguém. Tem ônibus para transportar as pessoas. No meu tempo, era a pé. No máximo, a gente conseguia carona num caminhão que transportava cana. Aquele caminhão que carregava cana, só que ele não tinha carroceria, ele tinha uns postes fincados assim, a gente ia segurando aquilo, em pé em cima. Ninguém pensava que podia ter acidente, não sei, a gente não pensava essas coisas. Não era esse o mundo que a gente tinha, era aquele, e a gente vivia nele. Então, meninos e meninas, essa profissão, essa escolha que você vai fazer, ela está muito relacionada com a leitura. Sabe por quê? Porque quando você lê, você vê o que o outro viveu. Você vê a experiência do outro. E a partir disso, você vai buscar a sua. E a leitura, ela vai dar para você uma condição uma capacidade de fazer uma redação, de interpretar. Vocês já viram as provas do Enem? Quem está no 3º ano provavelmente já tenha visto, já tenha até feito ano passado. Gente, o Enem é uma prova de interpretação. Basicamente, as respostas estão na pergunta. Se você olhar a pergunta com muita atenção, você vê que basicamente ele está te dando a resposta ali. Então, a interpretação, ela é fantástica. Nós tivemos uma experiência, um aluno de 2º ano que falava que odiava a leitura, que não lia, etc, etc. Então eu convidei esse aluno para ler 15 livros durante o ano. Que se ele lesse 15 livros, eu daria X pontos para ele. Aí no primeiro momento ele ficou entusiasmado. Aí depois ficou com preguiça, reclamou com a mãe que eu estava forçando ele a ler. Aí a mãe apareceu lá na escola. Eu falei, mãe, a história não é bem assim. O seu filho está no 2º ano, já está na hora de começar a decidir o que ele quer da vida e ele não lê nada, porque ele fala que ele odeia leitura. Então eu fiz uma proposta para ele. Se ele lesse 15 livros, eu daria X pontos, eu nem leio se era 10 pontos, nem lembro agora. E ele começou, só que agora eu acho que ele se arrependeu e ele quer voltar atrás. Mas eu não estou forçando, eu estou estimulando.
Aí a mãe ficou meio assim, porque a mãe sempre gosta de passar a mão na cabeça, né? Aí a mãe ficou meio assim, acreditou mais ou menos em mim, não sei se acreditou muito, foi embora. Aí passou um jeito e falou assim: professora, eu queria voltar com o nosso projeto. Eu falei: eu não quero conversar sobre isso com você, porque você não foi honesto comigo. Você pediu para falar: professora, eu desisti, eu não quero. Você foi falar com mãe, para a mãe vir aqui conversar comigo? Ó, não quero conversa com você. Só que aí, quando eu dei o gelo nele, ele começou, ele mesmo, lendo por conta dele. Esse menino foi fazer medicina na UVV. O sistema de ensino de medicina da UVV, eu não sei há quanto tempo que está assim, mas teve uma mudança até há uns anos atrás. É o seguinte: na segunda-feira o professor chega e fala: olha, esse grupo aqui vai estudar as febres, todos os tipos de febres. Esse grupo aqui vai estudar sobre verminose. Aquele grupo ali vai estudar não sei o que. Ele divide a turma em grupos e a turma vai ficar durante uma semana lendo tudo que tem direito sobre cada um, sobre o seu conteúdo. Na sexta-feira ele faz um seminário. O grupo da febre vai explicar sobre febre para o resto da turma. O grupo da verminose vai explicar para o resto da turma. E assim é o curso de medicina. Logo depois que ele entrou, ele veio a Aracuí, foi lá em casa visitar e falou: professora, eu queria te contar um negócio. Conta. Olha, se eu não tivesse começado a ler, eu ia me lascar. Ah, é? Por quê? Aí ele me contou como é o processo lá da medicina da UVV. O aluno pesquisa e no final ele apresenta. Então, se ele não tiver uma boa capacidade de leitura, ele vai ter problema de aprender. E segundo, ele não vai conseguir nem passar adiante o que ele sabe. Então, gente, esse menino recebeu essa lição que a vida deu para ele. Agora, ele já fez residência em São Paulo e ele está trabalhando, acho que no Albert Einstein, daqueles hospitais famosíssimos de São Paulo, que eu nem sei mais o nome. Ele terminou a residência e já foi contratado. Então, isso foi a leitura que fez a diferença na vida dele. Foi a leitura, com certeza. E eu me lembro, quando meu tio foi fazer direito, ele era casado com uma filha da minha avó, com a minha tia. A minha avó ajudava meu tio a entender as leis. A minha avó nunca foi à escola, gente. Ela aprendeu a ler com a mãe dela em casa. Ela aprendeu a ler sozinha. Ela sentava com meu tio, ele falava: o que o senhor entende disso aqui? Aí ela interpretava para ele interpretava e os dois chegavam a um acordo. E a minha avó era uma grande leitora da Bíblia. Ela lia e interpretava. Ela era uma pessoa muito religiosa. Gente, ela tinha um conhecimento, porque a Bíblia, ela é um livro difícil de interpretar. E a minha avó lia e interpretava tudo com uma facilidade. Então, o que a minha avó tinha de mais fabuloso? O amor pela leitura, o gosto pela leitura. E isso capacitou a minha avó a ser a pessoa que ela foi, aquela cultura, aquela pessoa fantástica que ela foi. Isso eu queria saber do tempo. (32), então já estou bem chegando, né? Gente, eu queria contar uma história para vocês. Lá na China, numa aldeia muito distante, lá numa região da China, tinha um sábio. Ele era considerado um sábio porque ele tinha resposta para todas as coisas, para todas as perguntas. Então as pessoas iam até esse sábio perguntar as coisas que elas queriam saber e ele sempre tinha uma resposta para dar. Mas um dia, 2 jovens resolveram testar o sábio. Eles falaram assim: vamos lá ver se esse sábio responde tudo mesmo? Vamos! Mas o que a gente pode fazer? Aí eles começaram a planejar. Bom, a gente pode fazer o seguinte: nós vamos pegar um pássaro e segurar na mão. A gente chega lá e pergunta para o sábio: sábio, o pássaro que eu tenho na minha mão está vivo ou está morto? Se ele disser está morto, a gente abre a mão e deixa o pássaro voar. Se ele disser está vivo,
a gente aperta, mata o pássaro e mostra o pássaro morto. Coitado do sábio, gente. Assim também é demais, né? Ele não tinha escapatória. De qualquer jeito ele ia errar. E eles fizeram isso. Pegaram um pássaro, guardaram na mão e foram. Chegaram lá, falaram com ele: sábio, nós queríamos fazer uma pergunta. Ele falou: pode perguntar, eu não sei se eu vou saber responder. Aí eles perguntaram: o pássaro que eu tenho na minha mão está vivo ou está morto? O sábio pensou, falou: meu jovem, a resposta está em suas mãos. Então, crianças, a resposta está nas mãos de vocês. Não adianta Soninha, a Isa, outros professores estimularem vocês terem uma biblioteca fascinante na escola. Se você não quiser, se você não der a resposta, não adianta. Não adianta. Você é o que tem que escolher. Mas eu queria contar outra história. Dá tempo, Isa? Gente, eu adoro contar história. Eu sou professor de história. Eu adoro contar história. Deixa eu contar outra então. Uma vez, vamos? Rapidinho, depois pode perguntar o que você quiser. Era uma vez uma aldeiazinha pobre lá no interior do Brasil. Chegou um moço, um senhor idoso, querendo vender um livro. Foi na casa de um, na casa do outro, mas vender livro para quem ninguém sabia ler naquele lugar. Aí eles lembraram: tem alguém que sabe ler, o seu fulano de tal sabe ler. Então o velhinho foi até a casa dele e vendeu o livro para ele. Perguntou se ele queria comprar o livro. Ele: mas eu não tenho muito dinheiro. Não, mas qualquer coisa que o senhor tiver, tá, vendeu o livro para ele. Ele começou a ler o livro, gente. Ele começou a ler o livro. O título do livro é O Tesouro de Berça. Ele olhou ali e falou: vou ler esse livro. Aí começou a ler, teve uns probleminhas que tinham umas palavras difíceis que ele não sabia, ele não conhecia o significado. Aí ele foi lá na casa da Isa pedir a ela, para ela falar o que significava aquelas palavras. Aí ele conseguiu passar por aquela primeira etapa ali e foi, tá? De repente, ele tinha uns problemas de matemática. Aí ele procurou um professor de matemática. Aí ele resolveu o problema e foi seguindo. Cada vez que ele encontrava um problema, cada vez que ele encontrava uma dificuldade, ele encontrava um jeito também de resolver a dificuldade. E ele foi lendo. E esse homem que vendeu o livro para ele falou: quando você terminar de ler esse livro, você vai encontrar um tesouro. E ele falou: eu tenho que encontrar, eu vou ficar rico. Já imaginou se eu encontro ouro? Já imaginou se eu encontro um baú cheio de joias? Então o desespero de achar a riqueza, o tesouro lá no fim da leitura, motivou ele e ele foi lendo. E cada dificuldade ele ultrapassava e ele foi. Mas aí ele começou a ficar uma pessoa mais esperta. Aquela comunidade começou a ter ali uma pessoa a quem recorrer. O senhor podia me ajudar nisso? O senhor podia ler a bula do remédio para mim? Eu levei no médico, o médico falou isso assim, assim. O que ele quis dizer? O senhor poderia ler essa página da Bíblia para mim? Então ele começou a se tornar assim, um destaque naquela aldeia. Quando veio a eleição, alguém lá na cidade resolveu falar com ele para ser vereador, que ele podia ser o vereador daquele povo ali. Então ele se candidatou a vereador e foi lá conversando com as pessoas, ia na casa das pessoas, tá? E foi eleito vereador. Como vereador, ele teve muito boas ideias para melhorar as condições de vida daquela aldeia e de outras pessoas que precisavam. E aí ele se destacou tanto como vereador que ele se tornou prefeito da cidade.
E continuando lendo o livro, porque o Tesouro de Berço era um livro muito grande. E ele lendo, um dia ele terminou de ler o livro. Só que não tinha nada de endereço de tesouro. Então ele teve uma decepção, falou, poxa, eu li esse livro todinho e não achei tesouro nenhum. Ah, mas se eu encontro aquele velho, ele vai me pagar. Passados uns tempos, não é que ele encontra o velho que tinha vendido o livro para ele? Ele falou, o senhor me enganou. O senhor falou que eu ia encontrar um tesouro, eu li aquele livro todo e eu não encontrei não. Ele falou, encontrou sim. Leia a palavra berça de trás para frente. É o tesouro do saber. O senhor encontrou sim. Tanto é que hoje o senhor é um homem de destaque na sua cidade. Porque o senhor hoje é um homem de saber. Então, gente, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. A leitura, ela não vai te dar só uma profissão, não. Ela vai te dar conhecimento. Ela vai te dar saber. Ela vai te dar respeitabilidade. O professor vive uma situação bem complicada financeiramente. Nós ganhamos pouco pelo que nós fazemos. A importância social do professor não é dada, nunca foi, desde que eu comecei. Nós sempre recebemos menos, nós sempre somos menos prestigiados do que nós poderíamos. Nós deveríamos ser as pessoas de destaque na nossa comunidade, porque afinal de contas, nós estamos aqui preparando esse país para o futuro, tá? Mas a nossa profissão dá uma coisa que para mim não tem preço, é dignidade. A dignidade do conhecimento, o respeito que as pessoas têm pelo seu saber, isso é muito importante. Então, crianças, eu espero ter falado alguma coisa útil para vocês. Eu espero que vocês aproveitem a biblioteca que vocês têm, aproveitem os professores que vocês têm, respeitem e valorizem essa escola, respeitem e valorizem esses professores, porque você talvez nesse momento não perceba, mas no futuro você vai agradecer muito essa gente. Você vai ter muito que agradecer às orientações, ao conhecimento, a tudo que eles passaram para vocês. Pode escrever o que eu estou falando. Um dia vocês vão lembrar bem que a mulher falou mesmo. E vocês vão agradecer. Vocês vão lá na casa do professor, dar um abraço nele, falar, professor, obrigada por tudo que você fez por mim. Gente, semana passada nós tivemos um encontro dos alunos do Madalena de 86. Tudo gente de 50 anos de idade, tudo chorando quando nós chegamos. Aqueles homens barbados, barba branca, já tudo chorando de emoção. Professora, obrigada por tudo. Então, eu estou acostumada, eu sei como é que é a vida. E um dia vocês vão saber também agradecer tudo que foi feito por vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser fazer um comentário, fique à vontade. Só não sei se eu vou saber a resposta.